Olá pessoal, aqui é Altamiro Dionísio da Solucionar e Gestão. Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre dicas relacionadas à saúde e segurança do trabalho no E-Social. Hoje nós vamos falar sobre as informações referentes a equipamentos de proteção individual que devem ser enviadas no evento S2240 do E-Social, conforme o layout publicado pela NDE 01/2018, versão 02, em 14/9/2018. Então vamos às informações. A primeira informação é relacionada ao certificado de aprovação do EPI. É uma informação que pode constar ao enviar as informações referentes ao equipamento de proteção individual. A descrição do equipamento, informar se o EPI é eficaz na neutralização do risco ao trabalhador, se foram tentadas medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou organizacionais, antes de fornecer o equipamento, se optou-se pelo equipamento de proteção individual apenas por inviabilidade técnica, ou por insuficiência, ou por um período interino, ou se é por caráter complementar ou emergencial. Então, isso deve ser informado no ambiente do E-Social. O ideal é que a resposta seja sim, pois o equipamento de proteção individual ele só deve ser fornecido em caráter excepcionais. O EPI não deve ser regra, sim exceção. Como assim, Altamiro? Então, quando eu tenho um ambiente de trabalho com exposição a risco, primeiramente eu devo tentar medidas de proteção coletiva. Eu devo tentar medidas de caráter administrativo, de ordem geral, para eliminar ou minimizar a exposição ao risco. Se eu não conseguir, aí sim eu devo fornecer equipamento de proteção individual. Então, essa informação deve ser enviada para o E-Social. Outra informação que é enviada, e a pergunta que é feita é a seguinte: se foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante ou importador, ajustada às condições de trabalho da empresa. Então, o empregador ele deve informar que se ele está observando as condições de funcionamento do equipamento ao longo do tempo, de acordo com a especificação do fabricante ou importador. Outra pergunta que é feita é se foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante ou importador, ajustada às condições de trabalho. Então, o empregador deve ter como evidenciar primeiramente, se ele observou de forma ininterrupta a utilização desses equipamentos, para informar que ele fez isso, ok? Outra pergunta: se foi observado o prazo de validade do certificado de aprovação do EPI no momento da compra. Então a empresa também deve ter como evidenciar que é observado o prazo de validade do CA no momento que é feita a aquisição do equipamento de proteção individual. Outra pergunta: se foi observada ou se é observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador, ou a periodicidade definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria, sim ou não. Lembrando que esse recibo também pode ser feito por meio eletrônico, até mesmo por meio de recolhimento da impressão digital, por leitor biométrico. E a última pergunta é se foi observada a higienização conforme a orientação do fabricante nacional ou importador. Então, se a empresa fornece algum equipamento que o fabricante orienta que seja higienizado periodicamente, a empresa deve ter como evidenciar que ela observou essa periodicidade, que ela fez a higienização conforme recomendação do fabricante. Pessoal, então esse é mais um vídeo da nossa série de 31 vídeos que serão gravados ao longo do mês de outubro com dicas sobre saúde e segurança no E-Social. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, não está seguindo nossa página no Instagram, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo, faça isso agora para que você receba todas as novidades que nós vamos publicar aqui sobre saúde e segurança no E-Social. Valeu e até amanhã!